Você já parou e já fez planos na tua vida? Quantos planos você já fez? Pensa aí. Quantos planos no decorrer da tua existência você já pensou, você já fez? Você, quem sabe, já pautou num papel: esse é meu plano. É o plano A. O plano A não deu muito certo, veio o plano B. Lá vem o plano C. É preciso observarmos, queridos, que muitas vezes falta-nos algo que é imprescindível, que é a observação da vontade de Deus. Conhecermos o que Deus quer para a nossa existência, ver se porventura os nossos planos estão em linha com o pensamento, com a vontade, com a visão de Deus. Muitas vezes nós não progredimos, nossos planos não vão muito à frente, porque esquecemos de colocar aquele que deveria estar na frente. Irmãos, tudo quanto façamos é preciso que primeiro apresentemos ao Todo-Poderoso para que a vontade dele se manifeste, para que aquilo que ele quer seja uma realidade. E a partir do momento que nós observamos estes ensinamentos e buscamos de Deus a aprovação dele, antes de executarmos os nossos planos, buscarmos dele a sua aprovação, certamente seremos bem-sucedidos. Em Provérbios capítulo 16, somos chamados a atenção para uma realidade e é preciso refletirmos dia após dia, pensarmos nessa verdade, vivermos dessa verdade, porque é assim que o Senhor quer para cada um de nós. Veja o que diz o texto, Provérbios capítulo 16, versículos 1 até o 3, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Este é o ensinamento de Deus para as nossas vidas nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos a direção da palavra, para que em todas as coisas possamos entender como devemos agir diante do teu altar. E que essa palavra, Senhor, fique gravada em nosso coração. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, quem escreveu esse texto? Salomão. Salomão com certeza tinha muitos planos na sua vida. Era rei. Ele tinha centenas de planos: como conquistar, como agir, o que fazer, o que não fazer, como não fazer, como fazer. Certamente a sua vida era recheada de plano. E ele descobriu ao longo da existência que muitos deles fracassaram, não deram certo. E ele concluiu que era preciso primeiro buscar a orientação de Deus para a sua vida, para que os seus planos pudessem vir à existência, para que fossem planos que se realizassem, que fossem planos segundo a vontade do nosso amado Jesus. E a partir do momento que nós colocamos Deus em primeiro lugar, que nós observamos a vontade do Senhor em todos os aspectos, nós temos algo interessante que, lamentavelmente, mas é interessante. Nós queremos Deus nas grandes coisas. Quando as coisas são menores, até meio que insignificantes, nós não buscamos a direção do Senhor. Não é assim? Quando você quer um trabalho, aí Deus dá a direção. Quando você quer fazer algo grande, Deus dá a direção. Mas quando você toma as decisões no dia a dia, esquecemos de buscar a direção de Deus para a nossa vida. E são nas pequenas coisas que muitas vezes inicia o nosso fracasso, nos pequenos atos. No versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Queridos, nós temos que buscar Deus a cada instante.
Essa busca pelo Senhor, ela precisa ser incansável também, é necessário que seja constante, uma busca constante. Nós não podemos parar e achar que está muito bom da forma que nós estamos, porém é uma caminhada de perfeição. Nós temos que buscar o aperfeiçoamento no Senhor dia após dia, buscarmos o estreitar dessa unidade, dessa comunhão com o Senhor dia após dia. Nós não podemos relaxar na caminhada, nós não podemos de forma alguma achar que está tudo muito bem, é assim mesmo, e sermos concordantes com as situações, quando na verdade deveria ser nossa atitude olhar para o Senhor e buscarmos dele a direção certa para a nossa vida. Irmãos, nós não podemos ser independentes de Deus. Nós não podemos ser emancipados do Senhor, mas sim dependentes a cada instante, a cada minuto, todos os dias da nossa existência. E eis o porquê que somos orientados a buscar a aprovação do Senhor para as nossas atitudes, para os nossos planos, para tudo quanto vamos fazer. E é certo, irmãos, como servos do Senhor que somos, que se algumas das nossas atitudes para as quais buscamos aprovação, já na raiz contradiz a vontade do Senhor, certamente não serve para nós, porque é preciso que tudo quanto façamos esteja primeiro de acordo com a vontade do nosso amado Jesus. Nossos planos necessitam estar amparados na vontade de Deus. Talvez, amados, se nós buscássemos de Deus a sua aprovação, a sua direção em todas as nossas atitudes, não seríamos tão fracassados. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e vemos que somos mais marcados pelos fracassos do que pelas vitórias? Já notou isto? Que os nossos grandes fracassos muitas vezes são maiores do que as vitórias que nós temos para contar. Mas por que isto acontece? É porque somos pessoas que esquecemos da direção de Deus. Esquecemos de buscar a direção do Senhor para a nossa vida. E nesta noite o Espírito Santo de Deus fala para cada um de nós que todos os nossos atos, até mesmo aqueles que nós consideramos pequenos, insignificantes aos olhos dos homens, sejam primeiro apresentados diante do nosso amado Jesus, apresentados diante de Deus, e buscarmos dele a direção certa para todas as coisas. Queridos, se assim agirmos, primeiro, estaremos agradando o nosso amado Jesus, estaremos fazendo a vontade dele. Segundo, a probabilidade de você ser bem-sucedido é muito maior, porque o Senhor estará com você. A mão de Deus há de envolvê-lo de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Nós não podemos de forma alguma esquecer de ouvir a voz do Senhor, se Ele aprova, se Ele dá o ok ou não às nossas atitudes. Irmãos, muitas vezes nós temos que dar uma parada e rever todos os nossos conceitos, nossos princípios, refletirmos muito se nós estamos de fato andando segundo aquilo que Deus quer, se nós estamos alinhados com a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós morremos para nós mesmos, para que o Senhor, Ele possa sobressair na nossa existência. Nós somos chamados a mortificar a carne para que o Espírito Santo nos domine, e isso significa que, a partir do momento que temos sobre nós o domínio do Espírito Santo, todas as nossas atitudes, elas precisam estar de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Até mesmo, amados, até mesmo os nossos pensamentos. Oh, glórias! Nós temos aqui dentro uma fábrica muito grande. Ela fabrica milhares de pensamentos. Ela não para.
A nossa mente não para. Enquanto você está ativo, enquanto você está acordado, a tua mente está trabalhando. Você está olhando para mim, porém a tua mente está trabalhando a 1000 por hora. Você olha para mim, mas os teus pensamentos florescem. A mente da gente é dessa forma. E nós temos que trazê-la cativa ao Senhor. Os nossos pensamentos precisam estar cativos, ou seja, presos ao Senhor, porque os pensamentos é a fonte que gera o pecado, que gera o erro. E eis o porquê que muitas vezes nós fracassamos, porque não estamos atentos àquilo que está sendo fabricado na nossa fábrica particular de pensamentos. Temos que vigiá-los. No versículo 2, ouça o que diz o pregador. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em outras palavras, os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos. Eles concluem que os seus caminhos são corretos. Que seus caminhos são corretos. Mas o interessante é que, mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, o Senhor julga os nossos pensamentos. O Senhor julga os nossos pensamentos. Irmãos, todas as vezes que nós vamos tomar uma atitude, que nós vamos traçar um plano para a nossa existência, um projeto para a nossa vida, todas as vezes que o nosso coração gera um desígnio, é preciso que estejamos atentos, porque somos levados a concluir que é a posição certa, que é a atitude certa. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele sonda as nossas intenções. O Senhor julga as nossas intenções. Nada que fazemos está desassociado de intenções. Tudo que você pesa, tudo que você planeja, tudo que você pensa, certamente tem uma intenção por trás. E nós somos chamados a fazermos todas as coisas somente para a honra e para a glória do Senhor. Todas as nossas atitudes, elas precisam estar segundo aquilo que Deus quer. Mais uma vez, pensa nisso. Tudo quanto você faz, seja em atos, em ações e também nos pensamentos, o Senhor precisa receber a honra e a glória. Haja vista que tudo quanto façamos, o Eterno precisa ser exaltado. Este é um parâmetro para que a nossa vida seja vitoriosa. O parâmetro é, será que o Senhor está sendo honrado, está sendo glorificado naquilo que eu tenho feito? Nós temos, amados, que parar realmente. Nós temos que pensar, nós temos que refletir, nós temos que buscar a direção de Deus e ver se nós estamos agindo para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Se porventura nós concluirmos que os nossos atos, que as nossas ações, que os nossos pensamentos estão desassociados da vontade do Eterno, você está vivendo contrário àquilo que Deus quer. E a partir do momento que os nossos passos, que os nossos pensamentos, nossas atitudes, elas sejam contrárias à vontade do Senhor, certamente o pecado é gerado. Nós somos afastados da presença do Todo-Poderoso. É aí onde entra os males na vida da gente. Muitas vezes, amados, nós ouvimos pessoas falarem: porque as coisas não dão certas para mim, isso ou aquilo outro. Sempre tem alguém reclamando da vida, alguém reclamando da situação, sempre tem alguém descontente com tudo quanto o cerca. Essa onda de descontentamento, de reclamações, de murmurações, isso implica na ausência do Senhor na vida da gente. Queridos, a nossa vida ela é muito sensível, é uma linha tênue na qual você anda, uma linha bem sensível. E se você pisa um pouco torto, você
perde o foco no Senhor. E a partir do momento que nós perdemos o foco em Deus, a tendência é que tudo ande errado, que tudo dê errado na nossa existência. Eis o porquê que nós temos que nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para o Todo-Poderoso. E esse voltar para o Senhor exige uma renúncia completa, uma renúncia, irmãos. Eu sei que nós conhecemos essa realidade, eu sei que nós sabemos dessa realidade, mas eu sei também que nós somos homens sujeitos às imperfeições. E muitas vezes nós esquecemos dessas situações e nos pegamos agindo de forma contrária à vontade do Senhor. Irmãos, nós temos que observar aquilo que Deus quer para a nossa vida. O que é que Deus quer para a tua vida? O que é que o Senhor quer para a tua vida? Você tem seus planos, mas quais os planos de Deus para você? Você já planejou a sua vida? Vou viver dessa forma, vou viver assim. Quando eu me aposentar, eu vou fazer dessa forma, vou fazer assim. Enfim, você tem talvez traçado um projeto para toda a tua existência. Mas será que existe nesse projeto a coautoria de Deus? Ou apenas a tua autoria? Nós não podemos fazer projetos sozinhos, mas sim associados com o Senhor em todos os aspectos. Nunca trace teus planos sozinho, mas faça segundo aquilo que Deus quer. Porque, irmãos, quando assim agimos, primeiro vamos alinhar nosso pensamento com o pensamento do Senhor, a nossa vontade com a vontade de Deus, os nossos objetivos com os objetivos de Deus. Porém, talvez você vá deparar-se com uma situação que fugirá daquilo que você entende como normal, como correto. Muitas vezes, amados, nós vamos nos deparar com situações que fogem da nossa realidade. Porque aquilo que Deus tem para cada um de nós é diferente daquilo que nós entendemos. Só que nós precisamos, como homens de Deus que somos, como servos do Senhor, buscarmos a direção do Eterno. Vermos se é a vontade dEle. E se for a vontade do Senhor, não importa se a situação mostra-se diferente, até contraditória àquilo que todo mundo entende, todo mundo acha que deveria ser. Nós não estamos aqui para seguir a correnteza dos rios da vida. Nós estamos aqui, em alguns aspectos, para nadar contra a correnteza deste mundo, para que assim o nome santo do Senhor seja exaltado, seja honrado. Amém? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor pesa as nossas intenções, o Senhor conhece os nossos objetivos. Ainda no versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor. A palavra não diz confia no Senhor, mas confia ao Senhor. Ou seja, é um ato de entrega. Entrega ao Senhor. Confia, entrega ao Senhor as tuas obras. Irmãos, quando nós entregamos ao Senhor as nossas obras, o nosso ser, isso significa que nós estamos buscando de Deus as bênçãos que Ele tem para nós. Esse entregar, esse confiar ao Senhor as nossas obras, as nossas atitudes, é depositar aos pés de Cristo a nossa existência, entregar a Ele todo o nosso ser.
E por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja a nossa existência, por mais complicada que seja a situação, confiemos no Todo-Poderoso, confiemos no Senhor, porque Ele não desampara os seus. Quando nós estamos andando segundo a vontade do Eterno, segundo a vontade de Deus, Ele nos ampara, Ele nos guarda, Ele nos envolve, Ele age poderosamente na nossa existência. E muitas vezes é preciso recomeçarmos do zero. Talvez, evidente em relação às coisas de Deus, talvez seja preciso um recomeço em todos os aspectos, já que não é possível consertar no meio do caminho. Mas é preciso derrubar, jogar por terra, para que a vontade do Eterno se manifeste desde o alicerce, para que a nossa vida tenha um alicerce firme, um alicerce seguro. Isto é, entregar os nossos planos ao Senhor, é confiar poderosamente no Todo-Poderoso, é deixar-nos envolver por Ele. Amados, quando nós agimos assim, nós vamos descobrir que a nossa vida, ela deixa de ser nossa. A nossa vida deixa de ser nossa. Nós falamos a minha vida, não é? A minha vida. Nós tratamos o dom da vida como se fosse nosso. Na verdade, o dom da vida, o fôlego da vida, é o Senhor que nos concede. Pertence a Ele. Nós somos apenas usuários. Usuários. É a grande oportunidade de Deus. A grande oportunidade de Deus. E como usuários que somos da vida, temos que usá-la segundo aquilo que Deus quer. Segundo a vontade do Senhor. É por isso que somos chamados a atenção para observarmos a palavra de Deus, para conhecermos aquilo que Deus quer, para que as nossas atitudes correspondam com a vontade do nosso amado Jesus. Nós precisamos observar o nosso manual, por incrível que pareça, mas nós temos um manual completo, que abrange todas as áreas da nossa vida. Ela pega esse manual, compreende da vida física, nosso corpo físico, passa pelo emocional, também pelo espiritual. É um manual completo em todas as áreas. E se você quer bem funcionar, se você quer que a tua vida funcione de uma forma que seja a correta, que seja boa, pratique as orientações do manual do nosso fabricante, do nosso dono, daquele que nos dá a oportunidade de vida. Porque se Ele nos deu a oportunidade de vida, é para que nós possamos vivenciá-la para a honra e para a glória dEle. Nós não podemos esquecer desse detalhe, irmãos. Nós jamais podemos esquecer desse detalhe, que todas as nossas atitudes precisam ser para a honra e para a glória de Deus. Isso se aplica em todas as áreas. Em todas as áreas. O nosso corpo, eu tenho que usá-lo para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. O templo do Espírito Santo, ele precisa ser edificado, cuidado, zelado. Eis o porquê que não cabe na nossa vida os vícios, os exageros desta vida. Eis o porquê que nós temos que zelar. É o templo do Espírito Santo. E o manual diz que nós somos a morada do Santo Espírito. Quando nós olhamos para o aspecto sentimental, aquela parte psicológica, se nós a trazemos segundo o mover do Espírito, nós seremos sadios. Teremos um psicológico sadio, porque os nossos pensamentos serão dominados pelo Espírito de Deus. Os nossos planos serão segundo a vontade do Eterno. Tudo quanto façamos, certamente o Eterno será exaltado, será honrado.
E por fim, vemos ainda o aspecto espiritual. Nós estamos aqui para honrar o nosso amado, para fazermos a vontade dele, para sermos adoradores, para sermos pessoas que adorem em espírito e em verdade aquele que nos criou. Eis aí um dos fins da nossa existência: adorar o amado Jesus, exaltá-lo, honrá-lo com a nossa vida. Se nós agirmos assim, amados, há uma probabilidade muito grande de todas as coisas fluírem de uma forma boa, de uma forma que seja agradável. Talvez vamos passar pelas dificuldades da vida. Haja vista que a nossa vida ela é marcada também por dificuldades. Mas é errado as dificuldades? Não, de forma alguma. Quando nós observamos, amados, as dificuldades que surgem, os problemas que surgem, nós vamos entender que isto é fruto da nossa entrega verdadeira, da nossa entrega, da nossa doação, da nossa condição de filhos de Deus. Da nossa condição de filhos, de pessoas salvas, que um dia estará na glória com o Todo-Poderoso, aleluias, oh glórias. A partir do momento que nós tomamos uma decisão, a decisão de absorver a vontade do Senhor, e a colocá-la em prática no nosso dia a dia, apreciarmos a vontade do Eterno, possuirmos prazer naquilo que é de Deus, o nosso coração será dominado pela alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Certamente os problemas que hão de surgir, e hão de surgir problemas, a Bíblia diz que passaremos por diversas dificuldades neste mundo. A Bíblia diz que seremos perseguidos, não é? As perseguições estão aí. Também que os inimigos se levantarão contra nós. Os inimigos hão de levantar-se, e surgirá no nosso coração o desejo de chutar o balde, de desistir, de deixar tudo para trás. Mas para quem iremos? Para quem iremos? Ainda seremos provados em todas as áreas da nossa vida, e vamos descobrir que o amado Senhor não nos isenta dos sofrimentos. Vamos passar por eles. Oh, bênção! E que não vamos ficar ricos sobre a face da terra, como é pregado por aí. Mas muitas vezes passaremos pelos problemas comuns a todos. Tudo isso, amados, são exemplos que Deus nos dá, são situações que o Senhor nos permite passar para que nós possamos crescer, para que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos de Deus. É a busca pela aprovação do Senhor, a busca pela bênção de Deus sobre a nossa vida, e em todas essas situações nós vamos olhar para Deus. Não vamos olhar para os problemas que nos cercam, mas sim vamos olhar para o Senhor, porque dele vem o nosso socorro. Diz a palavra que o nosso socorro vem do Senhor. Você precisa de socorro na tua vida? Está no meio dos problemas, das dificuldades? Olhe para o Senhor. Ele moverá de forma grandiosa na tua existência. Mas é preciso lembrarmos sempre, todos os nossos planos, eles não podem ser colocados em prática sem que haja a aprovação de Deus. Se observando a vontade do Eterno, nós somos provados, mas provados por uma boa causa. Se porventura nós não observarmos a vontade do Senhor e agirmos segundo o nosso entendimento, segundo a nossa carne, certamente seremos provados em decorrência dos frutos das nossas atitudes erradas. E é melhor sermos provados por fazermos a vontade do Senhor, a pagarmos o preço pelas atitudes contrárias àquilo que Deus quer para a nossa vida. Eis o porquê que o pregador, eis o porquê que Salomão chama-nos a atenção para uma realidade.
A realidade de observarmos a vontade de Deus, de buscarmos a aprovação do Senhor, a realidade de vivermos aquilo que Deus quer e ainda, irmãos, trazermos os nossos pensamentos cativos, subjugados, para que as nossas intenções não sejam segundo a carne, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele julga o nosso coração. E a partir do momento que nós confiamos ao Senhor, as nossas obras, nossos planos, nossos projetos, Ele há de mover de uma forma grandiosa, há de nos abençoar, há de agir grandemente na nossa existência. Amados, não esqueçamos do Senhor um minuto sequer da nossa vida. Não te esqueças de Deus um minuto sequer da tua vida. É melhor você passar pelas provações, ser perseguido, ver os inimigos levantando-se contra você, ver o coração dominado, quem sabe, batendo à porta do coração o desejo de deixar tudo para trás. As provações crescerem na tua caminhada. Ver que o Senhor nos permite o sofrimento. Ver que essas situações, elas estão presentes na nossa vida, não porque traímos a Deus, mas porque o amamos e nos deixamos guiar por Ele. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, irmãos. Observemos, portanto, a vontade de Deus e vivamos sempre aquilo que Deus quer. Amém? Ô bênção! Vamos pensar nisso e vamos colocar em prática, para que tudo quanto façamos, o Senhor seja honrado e seja glorificado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra e quero clamar que tu venha nos dar direção diária, Pai, para que em todas as coisas possamos observar a tua vontade, que o nosso coração não seja enganoso, mas que seja dominado pelo teu Espírito, para que tudo quanto venhamos a pensar, a planejar, Senhor, seja somente para Ti, e que possamos confiar a Ti os nossos projetos, os nossos planos, entregar nas Tuas mãos, meu Deus, para que Tu possas dar o Teu ok ou rejeitar, para que em todas essas situações façamos segundo o Teu querer, vivamos para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Deus, crie em nós um coração cheio de temor a Ti e que observe a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1043.